Olá, meu nome é Mônica e iremos a partir de agora começar a discutir os conceitos iniciais da genética. Iremos então começar a tratar de diferenciar as moléculas de DNA e RNA. Além disso, nós iremos começar a falar um pouco sobre a diferença entre os nucleotídeos do DNA e do RNA, além também de discutir as diferenças entre cromatina e cromossomo. Bem, a partir desse momento, eu espero que vocês possam ter mais facilidade em entender os conceitos que possam vir a ser aplicados na replicação, na transcrição e na tradução de proteína, que serão objeto de discussão nos próximos vídeos. Vamos então iniciar nosso primeiro vídeo da genética. Vamos então começar a conversar sobre o DNA e o RNA, que pode ser considerada a base molecular da vida, uma vez que eles possuem, né, elas estão envolvidas num processo chamado hereditariedade e também na expressão gênica, que governam toda a forma de vida na Terra. Assim, nós temos o DNA, com o nome de ácido desoxirribonucleico, que pode-se falar que é uma molécula extraordinária porque ela contém toda a informação genética. Todo o nosso genótipo está determinado dentro da molécula de DNA. E essa informação, esse genótipo, é que será responsável pelo nosso fenótipo, ou seja, as nossas características, tanto físicas quanto metabólicas, que vão ser a constituição do ser vivo. Eu estou falando em nós, que eu estou me referindo aqui no momento ao ser humano, mas nós podemos aplicar essa informação às células de todos os organismos vivos. Portanto, o DNA, embora seja uma molécula microscópica, ele, considerando o tamanho da célula, ele é uma molécula muito grande e por isso a célula eucarionte, ela precisa trabalhar de uma forma que ela consiga organizar essa molécula dentro do núcleo. Portanto, ela possui duas formas de organização, a cromatina e o cromossomo. A cromatina, o DNA vai estar associado a proteínas do tipo histonas em, eh, em uma estrutura conhecida como nucleossomos. Por que o DNA permanece nessa forma de cromatina? E quando isso acontece? A forma de cromatina ela vai acontecer no período de intérfase da célula, ou seja, o período em que a célula não está em divisão. E o DNA vai estar organizado nessa forma para que a maquinaria celular possa acessá-lo e, com isso, o DNA possa ser replicado e transcrito em RNA mensageiro. No momento em que a célula começa a se preparar para a divisão, esse DNA que está no formato de cromatina, ele passa então a entrar numa outra forma de organização, que é o cromossomo. Aqui, o DNA fica um pouco mais condensado, assume uma forma espiralada, e esse formato acontece porque, durante a divisão celular, a célula ela tem que manter o material genético de uma forma estável, de forma que não hajam quebras na molécula ou perdas de material genético quando houver a divisão celular. Por esse motivo é que o DNA ele acaba se transformando num cromossomo. Mas vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa molécula. A estrutura do DNA seria uma dupla hélice, que posteriormente iremos mostrar. A dupla hélice são duas longas cadeias de nucleotídeos entrelaçadas em uma elegante estrutura helicoidal e que foi descoberta por Watson e Crick em 1953. Porém, essa descoberta por esses dois pesquisadores, esses dois cientistas, tem sido discutida ultimamente, historicamente falando, porém não será aqui, né, motivo, objetivo do nosso vídeo. Poderíamos até futuramente discutir esse assunto, que é bastante interessante, mas é bom saber que existe um pesquisador que, antes de Watson e Crick, já vinha estudando essa estrutura do DNA. Além disso, os nucleotídeos que compõem a molécula de DNA é formado por três componentes essenciais: o açúcar, ou carboidrato, ou pentose, desoxirribose, um grupamento fosfato e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas vão ser adenina, timina, citosina e guanina, e o pareamento entre elas obedece uma regra, que é adenina igual a timina, citosina igual a guanina. Aqui o nucleotídeo. Podemos diferenciar o nucleotídeo do DNA do nucleotídeo do RNA da seguinte forma: o nucleotídeo do DNA, o açúcar, pentose, ela vai se chamar desoxirribose, vai ter um grupamento fosfato e vai ter uma base nitrogenada, que aqui no caso vai ser adenina, timina, citosina e guanina. Porém, se eu for para a molécula de RNA, novamente eu vou ter um grupamento fosfato, eu vou ter uma pentose, que agora será ribose, e nas bases nitrogenadas, a timina será substituída pela uracila. O grupamento fosfato é importante no nucleotídeo porque é ele que vai possibilitar a ligação entre cada um dos nucleotídeos entre si,
por uma ligação conhecida pelo nome de ligação fosfodiéster. A base nitrogenada, como eu já falei, que muda, né, entre o DNA e o RNA, muda para timina para uracila no RNA. E outra coisa importante é o açúcar, né, que no RNA é a ribose e no DNA a desoxirribose. Então são coisas que precisam estar muito bem estabelecidas. E falando em DNA, nós temos aí uma dupla hélice, ou seja, ela possui dois filamentos. Os filamentos, todos dois, estão orientados na direção 5' a 3', sendo que estão em sentidos opostos. Então, por isso são chamados filamentos, são antiparalelos, ou seja, a molécula de DNA é antiparalela. Entre um filamento e outro, existe, né, os nucleotídeos e nós vamos ter, voltados para o lado de dentro, as bases nitrogenadas. Vamos imaginar aqui que aqui eu tenho uma base adenina, aqui eu tenho uma base timina, e entre elas duas pontes de hidrogênio. Aqui uma base citosina e aqui uma guanina, e entre elas três pontes de hidrogênio. Quando existem duas pontes de hidrogênio, eu tenho ligações mais fracas, adenina-timina. E quando eu tenho ligações citosina-guanina, essas pontes aqui, essas ligações vão ser mais fortes. Isso é importante para entender, então, o processo de replicação e transcrição do RNA que veremos adiante. Aqui, uma representação da molécula de DNA, que seria um vídeo, mas infelizmente aqui não está dando para a gente rodar. Mas é importante mostrar duplo filamento, forma helicoidal, ou seja, ela é meio que contorcida. A ligação entre as bases nitrogenadas, né, que vamos ter aqui as pontes de hidrogênio. E se olharmos dessa forma, vamos pensar que ela forma como se fossem degraus de uma escada em caracol. Agora vamos falar um pouco sobre o RNA. Aqui o formato dele parece até uma molécula de DNA, mas não é. Aqui o RNA está numa estrutura em 3D que nós vamos falar adiante. O ácido ribonucleico é uma molécula versátil. Ó, já deu spoiler. Falei que aqui nós temos uma estrutura 3D. Justamente, ele é uma molécula versátil, geralmente de fita simples, geralmente, porque existem variações, mas que eu aqui não vou detalhar nesse momento. Ele é fita simples, que desempenha um papel importante na síntese de proteína e regulação gênica. A molécula de RNA, ela é uma molécula que ela precisa se mobilizar dentro da célula. Ela precisa, digamos assim, caminhar entre as células, né? Ele precisa estar trabalhando. Ela vai exercer determinadas funções. A molécula de DNA, por outro lado, é uma molécula muito mais estável. Por quê? Porque ela possui as informações genéticas, e essas informações elas não podem se perder. Lembra quando eu falei do cromossomo? Exatamente isso. Então, uma forma de manter a célula manter essa molécula bem protegida, para que não ocorram quebras, não ocorram perda de material genético. Se isso acontecer, perda de informação. Já a molécula de RNA, não. Ela já é uma molécula mais versátil, ela se mobiliza muito mais, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, ela exerce determinadas funções. E outra coisa importante, o RNA, ele não é apenas um. Ele não existe só na forma do RNA mensageiro. Nós temos vários RNAs. Os mais comuns é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico ou ribossomal, que estão envolvidos nos processos de replicação, transcrição e tradução de proteína. Aqui vamos ver então o mensageiro que transporta as informações, o transportador que vai carregar os aminoácidos e o RNA ribossômico ou ribossomal que vai compor os ribossomos. Outra coisa importante, o RNA mensageiro, ele possui os códons. O que é isso? São três nucleotídeos juntos, uma trinca de nucleotídeos, e que vão ser chamados de códons. O RNA transportador também vai possuir trincas de nucleotídeos, conhecida pelo nome de anticódons. A cada anticódon de um RNA transportador vai corresponder um aminoácido. Quando o RNA transportador vai fazer a leitura do RNA mensageiro, vai ser a ligação códon-anticódon. Opa, já estou dando spoiler da replicação. Espera aí. Vou um pouco mais calma agora. Mais à frente nós iremos então poder detalhar melhor esse processo. Vamos ver aqui então, como eu falei, o RNA, ele é uma molécula versátil, ele pode ter uma estrutura tipo 3D. Aqui o filamento simples que acaba se dobrando e tomando diversas formas. Por que isso acontece? Porque as bases nitrogenadas da molécula do RNA, embora sejam fitas simples, elas se combinam. Então vamos pensar, se a adenina se combina com timina no DNA, no RNA a adenina se combina com uracila. Digamos que a adenina esteja aqui, ela vai sair procurando a uracila, ela vai se dobrar e vai fazer a ligação. Então, é o que acontece aqui. Guanina e citosina continuam, né, se pareando, assim como ocorre com o DNA. Então, digamos que guanina esteja aqui, citosina esteja para cá.
Aí esse pedacinho aqui já vai tentar localizar lá e fazer a ligação. E daí vão surgindo essas estruturas em formato 3D, que são importantes, é claro, para poder a molécula de RNA, né, poder fazer a sua movimentação e exercer suas funções dentro da célula. Então, conforme falei, estrutura do RNA pode se considerar uma fita simples, flexível, fita simples inicial, né, que a gente está aqui discutindo. Ele é uma fita simples e flexível, ele vai exercer funções. E, além disso, ele não é apenas um, né, são vários. Então, vamos ver a composição. O RNA é composto por uma cadeia simples de nucleotídeos, cada um contendo uma ribose, um grupo fosfato e uma das 4 bases, adenina, uracila, citosina ou guanina. E essa estrutura confere ao RNA uma flexibilidade, permitindo, conforme dobras, loops, complexos essenciais para suas múltiplas funções celulares. E por aí a gente pode dizer que ele tem uma versatilidade funcional, diferente do DNA, porque o DNA é uma estrutura fixa, uma estrutura estável. O RNA não, ele é o primo versátil, digamos assim. Ele pode formar essas estruturas secundárias sofisticadas. Existem estruturas, desenhos, né, de estruturas de RNA que são até estruturas bonitas em 3D. Existem algumas literaturas que vocês encontram esses desenhos, né, representados. Então, DNA versus RNA, principais diferenças estão aqui, conforme foi falado, dupla hélice do DNA, fita simples do RNA, as bases do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, do RNA você muda timina para uracil, o açúcar muda, DNA e desoxirribose, o RNA ribose, e uma coisa importante, na localização, o DNA está sempre no núcleo, ele não sai de dentro do núcleo, mas o RNA você encontra dentro do núcleo e também no citoplasma. Existem, inclusive, RNAs nucleares. Portanto, como falei, são vários tipos de RNAs que você encontra dentro da célula. E aí, ele é uma molécula tão versátil que ele está dentro do núcleo e também está no citoplasma. Vamos então, aqui fazer novamente a revisão das combinações entre as bases. Conforme falei, essa estrutura 3D do RNA ela acontece por conta dessa combinação de adenina, uracila, citosina, guanina no mesmo filamento, fazendo com que a molécula se dobre, tome assim diversos desenhos, né? Muda realmente a sua estrutura. E às vezes até a gente olha assim e pensa, né? Poxa, será que não é uma molécula de DNA? Você fica meio confuso, porque acha que tem 2 filamentos. E na verdade, naquele momento, não é 2 filamentos, é a molécula de RNA que está ali. Vamos pensar no fluxo da informação genética, então, dogma central, que inclusive foi discutido aí num artigo, né, que está publicado, já começa-se a discutir a existência, né, realmente desse dogma central, mas por enquanto se considera como válido. Nós vamos ter o DNA chegando então com a informação para a formação de uma proteína, que é o produto final funcional, ou seja, a proteína, ela vai desempenhar funções na célula a partir de informações do DNA. Vai ocorrer a transcrição, a mensagem é transportada pelo RNA para acontecer então a tradução. Vamos falar que tem aplicações que a gente está vendo aí modernamente, que são as vacinas de RNA mensageiro, tanto para o Covid-19, agora está vindo também vacinas que estão dentro do âmbito da oncologia. Temos a expressão gênica, a técnica CRISPR-Cas9, que vai fazer lá a edição, né, dos seres, no caso, utilizam RNA guia para direcionar modificações genéticas com precisão sem precedente, ou seja, não tem erro. E todo esse conhecimento acaba caindo na medicina personalizada, onde você vai ter terapias que vão ser, né, estão sendo cada vez mais desenvolvidas com base no estudo desse código genético, que é individualizado. Cada um tem o seu código, cada um tem a sua informação específica, e a partir do momento de que se descobre cada vez mais, mais informações, mais, como é que eu vou dizer, maiores estudos, são feitas maiores pesquisas, nós vamos tendo maior número de terapias que são direcionadas individualmente, ou seja, o futuro da medicina. Não adianta agora pensar em medicina sem pensar em estudar genética. Tem que ter o conhecimento da biologia molecular. É a medicina do futuro. Então, até fala aqui, da avanço em terapia genética e medicina de precisão. De vez em quando vocês encontrarão esses termos. E os guardiões da vida são parceiros, né? O DNA não compete com o RNA, muito pelo contrário, eles são moléculas primas, eles estão ali em conjunto, exercendo suas funções de forma a manter um organismo vivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Iremos possuir, né, maior número de informações, outros vídeos que vocês vão poder ativar o sininho e poder acompanhar o canal. Muito obrigada.